Meu nome é Bento Venturim, eu sou nascido em, hoje, Venda Nova do Imigrante. Na época era município de Castelo, depois se tornou Conceição do Castelo e hoje é Venda Nova do Imigrante. Sou neto de italiano. Meu avô, Francisco Venturim, ele veio da Itália com 8 anos, com seus pais e uma renca de irmãos. Eles vieram da Itália por causa das dificuldades pós-guerra e aí teve a promessa da América, novo Eldorado. Eles se aventuraram a vir para 1882, que é a data de chegada aqui no Brasil. Os costumes eu tive até pouca convivência com a minha família, assim, permanentemente, porque aos 9 anos eu saí. Aos 8 anos eu já era o vaqueiro lá de casa, a gente já levantava cedo para ir para o curral, prender os animais e já trabalhava com as lidas lá da propriedade. Os costumes da nossa família assim, muito preso às famílias, à família, à tradição. A minha família veio do norte da Itália, do Vêneto, especificamente da região de Belluno, e em 1882, e vieram diretamente para a região de Alfredo Chaves, subiram para Vargem Alta e Matilde, né? Vargem Alta, não, Matilde, e depois foram a Venda Nova. Meu avô foi para Venda Nova. Meu avô é o primeiro imigrante italiano de Venda Nova. Então, o apelido lá de Venda Nova do Imigrante, se a gente quiser registrar isso aí, Francisco Venturim é o italiano que dá nome ao imigrante de Venda Nova. A nossa vida lá era muito do interior, então era muito próximo. E existe um fato interessante na nossa família, que o meu pai casou com uma mãe que é casada, tem 4 irmãos casados com 4 irmãs das famílias próximas ali. Significa que tinha pouca possibilidade, né? Só tinha as 2 famílias ali. Mas o meu pai e 3 irmãs o papai casou com minha mãe e 3 irmãos da mamãe casaram com as irmãs de papai. Então a gente vivia ali numa grande família, todos próximos um dos outros ali. Meus avós vieram da Itália para trabalhar na cafeicultura aqui no Brasil. Então, eu me considero a 4ª geração aqui no Brasil trabalhando com café. Meus filhos, a 5ª geração já trabalhando com café. Meu pai, em Venda Nova, tinha uma cooperativa agropecuária, era a maior do Espírito Santo na época, na década de 60, 70, começo de 70, era a maior cooperativa agropecuária do Espírito Santo. Ele participava do conselho fiscal dessa cooperativa e eu já participava das reuniões da cooperativa lá com ele, Assembleia Geral. Lá em Venda Nova também nós, na época, construímos o Hospital Padre Máximo através de mutirão. Então a gente fazia tudo lá na nossa região, a gente fazia tudo através do associativismo, de um modo geral, e especificamente tinha a cooperativa. Eu saindo de lá, fui para São Gabriel. Lá em São Gabriel, como eu disse, eu mudei para lá em 1970, então logo em seguida eu me associei, porque a gente já produzia um cafezinho lá em São Gabriel também. Eu me associei então à cooperativa dos cafeicultores de São Gabriel, Coabriel. E em 1988, através da cooperativa dos cafeicultores da Coabriel,
nós constituímos a cooperativa de crédito, o Cicobi hoje. No início, eu era o vice-presidente da Coabriel, e o Toninho era o presidente, ele ficou presidente do Cicobi, hoje o Cicobi, e eu vice-presidente. E logo em seguida nós constituímos o Cicobi Central, Espírito Santo, em 89. Então estamos aí próximo de fazer 35 anos da constituição da nossa central, que nós comemoramos esse ano. No primeiro ano eu fui vice-presidente da central, no segundo ano eu já foi um mandato tampão, no segundo ano eu já assumi a presidência e estou até hoje presidente da nossa central das cooperativas do Cicobi aqui do Espírito Santo. Eu entendo que o europeu, de um modo geral, e aí falando mais especificamente do italiano, ele tem bem essa questão no DNA, no sangue. Porque o que a gente tem visto é que as nossas, não só os antepassados, mas até hoje nós vemos assim a vocação aí das localidades onde tem europeus e especialmente os italianos, de muito forte o cooperativismo, muito forte o associativismo de um modo geral. Eu acho que assim como as associações, o cooperativismo ele faz parte do desenvolvimento. O Cicobi, então, com 35 anos de existência aqui no Espírito Santo, a gente vê assim que o trabalho, o financiamento, enfim, tudo que nós fizemos, tudo que os italianos, tudo que os colonizadores do Espírito Santo fizeram, e aí não sei se esse dado ainda é verdadeiro, mas há pouco tempo a gente sabia que o Espírito Santo tinha 75% da população do Espírito Santo era formado por imigrantes italianos. 75% dos imigrantes europeus eram italianos. Os outros 25% entre poloneses, alemães, turcos e portugueses, etc. Mas uma grande parcela da população do Espírito Santo é formada por descendentes de italianos. Então, como não dizer esse estado como está hoje, inclusive, com desenvolvimento, os italianos fizeram, sim, foram parte do desenvolvimento, e a cooperativa, o Cicobi, especificamente, com essa 35 anos de sua existência aqui, fez parte de todo esse desenvolvimento aqui do Espírito Santo. A imigração italiana, ela não mudou, ela trouxe a produção de café para o Espírito Santo. Acho que nós temos que acreditar também aos alemães, os poloneses, mas por ser a maior colônia de imigrantes, os italianos trouxeram, sim, e hoje, não só os italianos, mas todos os proprietários, todos os produtores de café do Espírito Santo estão fazendo um trabalho assim brilhante. Há 20 anos atrás, o Espírito Santo era o produtor dos piores cafés do mundo. Hoje, o Espírito Santo se orgulha em dizer que nós temos os melhores cafés do mundo, tanto das variedades arábica quanto dos canéforas, dos conilons. Eu não tenho dúvida de que com todo o trabalho, a grande participação, a grande formação, porque os italianos vieram para cá e inclusive tinham famílias grandes para ter muita mão de obra, né? Os italianos influenciaram aqui no Espírito Santo, inclusive os costumes, usos e costumes
a propriedade em parceria, que é um negócio assim muito ainda utilizado aqui no Espírito Santo, especialmente nas regiões de montanha com maior dificuldade, a parceria agrícola ainda é muito praticada. Esse é um costume que infelizmente está acabando, está diminuindo, mas foi um legado que os italianos deixaram. Não é uma responsabilidade só dos italianos fazer o café de qualidade, mas nós estamos vendo que muitos descendentes de italianos estão contribuindo para que essa cultura do café seja melhor aqui no nosso estado do Espírito Santo.